E aí, galera do Me Salva, a gente vai seguir com o nosso curso de programação na linguagem C. Então, a gente está vendo funções, a gente viu a passagem de parâmetro por valor, e agora a gente vai finalmente ver a passagem de parâmetro por referência, tá? Como é que funciona a passagem de parâmetro por referência? A gente vai passar não uma variável, não um valor, mas sim um endereço de memória para a função, tá? Ou seja, a gente vai manipular o conteúdo que está nesses endereços de memória, tá? Que vieram do argumento. Então, como argumento, a gente não passa mais só a variável, a gente passa o endereço dela. Para fazer essa manipulação, a gente precisa usar ponteiros. Então, o que são os ponteiros? Os ponteiros são variáveis, tá? Que guardam endereços. Endereços de quê? Endereços de memória, tá? Então, por exemplo, a gente tem a variável a, tá? E ela é um ponteiro. Então, a gente tem aqui o a, que está nesse endereço de memória. Todas as variáveis a gente guarda em pedacinhos da memória, tá? Então, a gente tem esse a, que é um ponteiro. E ele vai armazenar não um valor, mas um endereço. Então, por exemplo, o a armazena o endereço de b que está aqui. Ou seja, o a armazena 1004, tá? Que é nesse nosso exemplo aqui que o endereço de memória de b é 1004. Quando a gente tem uma variável, um ponteiro, que guarda o endereço de outra variável, a gente diz que aquela variável aponta para outra, tá? Então, nesse caso, o a aponta para b, porque tudo que for feito aqui, por exemplo, b tem um valor 3, isso vai refletir no a também, porque o a está guardando esse endereço. Então, como é que a gente declara ponteiros? Bom, a gente declara como qualquer variável, bota o tipo, o nome, e usa esse asterisco aqui para indicar que ele vai receber não um valor, mas sim um endereço. Agora, por que a gente tem que usar tipos com ponteiros se o ponteiro guarda só o endereço de memória? Porque cada tipo, tá? Os que a gente conhece, int, float, eles têm tamanhos diferentes, tá? Então, a gente precisa guardar um pedacinho da memória para aquele endereço que é de tamanhos diferentes dependendo do tipo que a gente escolher. Então, quais são os operadores para ponteiros? A gente tem o e-comercial, que é o endereço. Então, se a gente tem uma variável, por exemplo, aqui, a, se a gente faz e-comercial a gente pega o endereço dela. O asterisco, ele pega o valor, que o ponteiro, então a gente usa o asterisco nos ponteiros só, que então o ponteiro, por exemplo, se esse a fosse um ponteiro, a apenas é o endereço. O asterisco a vai pegar então o valor que está naquele endereço. Tá? Vamos fazer uma manipulação aqui para vocês entenderem melhor. Vamos supor que a gente tem a variável count, a variável q e o ponteiro m. Tá? Agora a gente vai dizer que m recebe o endereço de count. Tá? Como é que isso fica na memória? Então, a gente tem aqui, quando a gente declarou o count está aqui. Está em algum lugar da memória, né? Não necessariamente é em ordem.
mas vamos supor que o count está aqui nessa posição de memória aqui. Tá? E também não necessariamente esse 1000, 1001, eu estou usando só como exemplo mesmo. Aí a gente tem aqui o ponteiro m. Essa atribuição faz com que o m guarde o endereço de count, ou seja, o m vai guardar 1000. E vai estar apontando para count. Aí agora a gente diz que count é 60. Então, aqui no endereço onde está o count, vai ter 60. Tá? E daí a gente tem o Q. O Q está aqui. Se a gente diz que o Q é o valor que é apontado por M, o M está apontando para o count, ele está guardando 1000. Então, o valor para qual ele aponta é 60 também. Tá? E se a gente declarasse outro ponteiro, por exemplo, aqui, fazer o N, e se a gente dissesse que o N é o mesmo que o M, a gente então... Opa, aqui é sem aqui com o asterisco a gente usa o valor, né? Então, é sem o asterisco. Se for N igual a M, o N tá aqui. Então, o N também vai receber 1000, tá? Porque os dois são ponteiros, tá? O M tá guardando um endereço de memória que é 1000, então o N também vai guardar esse endereço de memória e os dois vão apontar para o count, tá? Bom, tem que ter muito cuidado na hora de usar ponteiros, na verdade não é nada aconselhável, principalmente para quem está começando, porque situações como essa, como a gente viu ali do N, do M ou esse P1 e P2 apontando para o mesmo endereço de memória, tá? Então, se alguma variável altera o valor, por exemplo, tinha 60, aí acontece alguma coisa aqui que esse valor muda para 10. Não só o P1 muda, como o P2 muda. Tá? Então, às vezes, a gente está fazendo uma manipulação maior, com um programa maior, e a gente acaba se perdendo nos ponteiros, porque tem mais de uma variável alterando o mesmo lugar de memória, e tá? Isso é muito perigoso. Então, vamos ver um exemplo. Aqui, então, fazer um subprograma que recebe duas variáveis e troca seus valores. Vamos ver como é que ficaria por valor. E como ficaria por referência, a gente vai ver por que referência é necessário. Então, a gente tem aqui, por referência, esse primeiro exemplo é por referência, tá? Por valor, desculpa. Então, vocês podem ver aqui, ó, a gente tá passando como parâmetro o A e o B, que é o 5 e 10. Aqui tem a função troca, tá? Que recebe dois índices, que são esses índices que estão sendo passados como argumentos. A gente precisa de uma variável temporária para salvar o endereço, o valor de x. Depois a gente diz que x recebe o valor de y. E daí o y vai receber o valor de temp, que é o que tinha aquele valor antigo de x. Tá? Então, vamos executar aqui. Antes da troca, ó, A e B eram 5 e 10, respectivamente. Lá na função troca, x e y, que correspondem a A e B, que a gente botou aqui, ó, o A é o x e o B é o y, ficou 10 e 5, trocou, beleza. Só que agora, quando a gente volta aqui para o main, depois de executar, os valores seguem o mesmo, não trocou. Agora, vamos ver por referência. Agora sim, por referência. Aqui, ao invés de apenas variáveis, vão ser ponteiros. Então, toda a manipulação aqui vai ser com os ponteiros x e y. Aqui também, porque a gente quer mostrar o valor que está sendo apontado por x e o valor sendo apontado por y, então a gente usa o asterisco. E aqui a gente não vai passar a variável, mas sim o endereço dela.
gente vai salvar, executar. Então, A e B antes da troca 5 e 10, X e Y ficaram 10 e 5, então trocou. E aqui na volta também, o A agora é 10, antes era 5, agora é 10, e o B antes era 10, agora é 5. Então é isso, pessoal, espero que tenha ficado claro. Obrigada e até a próxima.